O nosso trabalho de hoje, a nossa live, a nossa conversa de hoje é desvendando os mistérios da TRI para sua aprovação em medicina. E, obviamente, como eu vou falar de número de acertos e de notas, né, dos meus alunos de anos anteriores, até para dar luz nas decisões de vocês, eu tenho aqui, tá, vários papéis que eu vou precisar, imagina, decorar qual é a quantidade de acertos do aluno e qual foi a nota dele. Impossível para o cérebro de uma professora, de uma mentora. Mas vamos lá. Essa TRI impacta mesmo? Impacta, gente. A teoria da resposta ao item, que popularizou-se como método anti-chute, né? Ela foi trazida para o Brasil pelo professor Dalton, né? O professor Dalton é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu já tive a oportunidade de fazer cursos com o professor Dalton, e foi ele quem montou, né, uma das pessoas, um dos cérebros pensantes, que montou a régua na qual são colocados os itens, que são as questões, a cada edição do Enem. Então não se engane. Em cada prova do Enem vão ter cerca de 11 questões fáceis, 11 questões bem difíceis e umas 23 medianas. A grande virada de chave é quando o aluno aprende a pegar a prova e a selecionar questões. Mesmo no tempo, não é, escasso do Enem. Mas eu tenho muitos resultados incríveis dos meus alunos que só passaram, porque tiveram o que eu chamo de TRI mais 2.0. É uma técnica que eu desenvolvi ensinando seleção de questões e, consequentemente, otimizando os acertos. E tudo isso, né, quando a gente foi criando dentro do que a gente chama de intervalo de segurança na teoria da resposta ao item. Só para vocês terem uma ideia. Pode ser que um candidato com um acerto e com 17 acertos tire absolutamente a mesma nota em matemática. Aí pira. Só em matemática? Não. Em ciências da natureza, um candidato com um acerto coerente, tá? Um acerto coerente, pode tirar ali 270 de nota. E um candidato com 10 acertos sem tanta coerência vai tirar 270 de nota. É lógico que para passar em medicina, me poupe, 270 de nota não vai levar ninguém a lugar nenhum. É nota mínima. Mas o que eu estou colocando é para você entender o quanto saber lidar com a teoria da resposta ao item, saber lidar com ela. Não é entender todos os cálculos da TRI, mas é saber lidar com o que ela traz. E aí, voltando lá para a régua, tá, do Ministério da Educação, um candidato com aproximadamente 35 acertos, e aí se ele faz 35 acertos por prova, ele tem, né, aí 140 acertos. O candidato com 35 acertos em matemática, ele pode, se os acertos tiverem coerência, tá? Ele vai tirar 35 acertos. Ele tira, no mínimo, tá? No mínimo, na régua do Enem, cerca de 780, mas ele pode chegar com 35 acertos, além dos 840. Com 40 acertos, e aí um monte de gente fez 40 acertos em matemática, tá? 39, 38, mas com 40 acertos, o mínimo vai ser ali na casa de 820, quando não tiver perfeita coerência, mas pode passar bem dos 900. Chegar lá a 980, por exemplo, se tiver alta correlação entre esses 40 acertos. Ou seja, a escolha das questões para resolver e a escolha das que você vai chutar mudam o teu jogo na hora de ser aprovado. Por isso que eu vou falar sobre o jogo da aprovação. Sim, eu vou falar sobre o jogo da aprovação.
E esse jogo da aprovação implica também conhecer um pouco mais de TRI. É porque aqui no Instagram não tem mais o recurso que tinha antes, que no meio de uma live eu poderia estar mostrando gráficos, figuras, etc e tal. Agora em live a gente já não consegue fazer isso. Mas eu quero te deixar claro, eu quero que você entenda de uma vez por todas, que se você não foi bem no Enem esse ano, para você pensar no Enem de 2025 e na sua aprovação no SISU 26, você precisa, de uma vez por todas, aprender a escolher questões para resolver. A prova do Enem, do segundo dia, ela é feita para não dar tempo. Raríssimos estudantes vão conseguir ter tempo mesmo de resolvê-la. É muito comum chutar. Por exemplo, eu vou pegar aqui os dados de uma aluna minha, que inclusive vai estar conosco amanhã numa collab, a Maria Vitória, tá? Torres. A Maria Vitória, no Enem de 2023, ela acertou 35 questões de linguagens, ficou com 650, 39 de ciências humanas, ficou com 711, 33 de natureza, ficou com 733, por exemplo, 33 de natureza, ficar com 733 foi uma boa valorizada, e 39 de matemática ficou com 878, quase 900. Também foi um número positivo. Teve 940 de redação. Ou seja, com 146 acertos, ela fez uma média de 782,7. Uma média de 782,7, ela é uma média de brigar pela aprovação, mesmo quando não existe política de bonificação. Por isso que eu insisto em dizer que 145 mais, com ótima correlação de acertos, e uma redação 960, e no caso de Maria Vitória foi 940, né? Se tivesse 960, aí a média passava de 785, e aí a aprovação é muito mais tranquila, tá? E aí eu vou pegar um pouquinho mais de acertos. Vou pegar o resultado da minha aluna Luísa Marina, com 153 acertos. Ou seja, com 7 acertos mais do que Vitória. Ela fez 38 acertos em linguagens, foi para 677. 38 em humanas, foi para 696. A Maria Vitória fez 39, fez 711. Teve acertos até mais correlatos. 38 em natureza e teve 765. E 39 em matemática e teve 883. Por exemplo, Maria Vitória teve 39 em matemática e teve 878. E teve 39 a Luísa em matemática e teve 883. 940, as duas tiraram 940 na redação e a Luísa ficou com 792. Essa média 792, ela é uma média de competir em muitos lugares no Brasil, tá? No mínimo, independente de política de bonificação, aqui dava para passar umas 20 universidades. E eu estou falando de média bruta, de média aritmética, de média simples, sem pesos. Como a Luísa tirou excelente nota de Ciências da Natureza, 765, ela competiria muito bem na UFRJ. A UFRJ, por exemplo, ela vai ter, muitas vezes o aluno não passa na UFMG, por exemplo, que é média simples, soma 5 e divide por 5, e passa na UFRJ. Por que isso? Porque a UFRJ tem pesos, e os maiores e o peso que vai impactar muito na UFRJ é a tua nota de Ciências da Natureza. Porque na UFRJ é peso 4. Então imagina que, enquanto na UFRJ matemática é peso 2, redação é peso 2, natureza é peso 4. Significa que se eu comparo matemática com natureza, eu não posso dizer que 2 acertos de matemática vai ser igual a um acerto de natureza. Não é bem assim. Porque a teoria da resposta ao item valoriza muito os acertos de matemática. Mas um aluno que tem como foco a UFRJ, ele precisa, indiscutivelmente, olhar no segundo dia, com muito carinho, para Ciências da Natureza. E para ele fazer uma prova de Ciências da Natureza lentamente, ele precisa, indiscutivelmente, separar questões fáceis e médias de matemática para fazer e chutar as difíceis. Aí ele garante pontuação para entrar na UFRJ. Eu tenho um aluno, por exemplo,
que no Enem de 2021, SISU de 22, o Enem eu falei Enem de 21, não foi Enem de 22 não, porque o Enem de 22 houve queda de acertos. O Enem de 23 subiu acertos. O Enem de 24 deve ficar na mesma média ou descer 3 acertos em alguns lugares. Em outros subir. Quais são esses outros que eu estou dizendo que o ponto de corte vai subir muito? Nos lugares onde tiver ausência, que tinha política de bonificação e que vão ter ausência de política de bonificação. Então, antes, os candidatos locais ganhavam 10%, 5% na UFPE, não é? 10% na UFPB, na UFCG, na Univasf. Ninguém vai dar mais política de bonificação. Até as universidades que ainda não declararam isso, já o fizeram em reunião interna do Ministério da Educação. E já receberam orientação do Dr. Pena, que é da Advocacia Geral da União, a não colocarem políticas de bonificação do SISU, porque isso vai travar o SISU, porque o STF já decidiu que não pode ter. E aí ninguém vai discutir com o STF, tá? A favor ou contra, é uma opinião sua, mas STF decidiu que não pode ter política de bonificação. Então vamos lá. Se eu pegar um aluno com 139 acertos, ele vai ter, por exemplo, média na casa de 780, quando eu pego média simples. Mas ele vai na UFPE, por exemplo, que tem pesos, UFPE Campus Recife, tá? Que tem peso 3 para a natureza, peso 3 para a natureza, e que tem peso 2, não é, para a matemática, por exemplo. Mas lá na UFRJ, natureza vai para peso 4. Então, estoura. Né? A nota fica estourada, peso 4. Esse aluno teria, né, com 780, na UFPE ele teria cerca de 789, não estou dizendo décimos, e na UFRJ 815. Então, de repente, com 780, eu tenho candidatos com 780 que não souberam usar suas notas no SISU e perderam o resultado. E eles passariam. Tem aluno com 780 de média simples que passou na UFRJ, que passou na UFPE por conta de pesos. E quem vai para o SISU, então, conselho meu, dia 13, sai as médias. Olhe teus pontos fortes na hora que você vê suas 5 médias. Já chegue no SISU sabendo os pesos dos lugares que podem otimizar. E além disso, não deixe de ver qual foi o último ponto de corte desses lugares. Em relação a ponto de corte, eu quero chamar a atenção de um fato. A UFMG, embora tenha um ponto de corte alto, tá? 806 mais, 810 mais, variando aí de um ano para outro. Média simples. É um dos lugares de mais remanejamento. É até um mistério. Um monte de gente que passa lá nos seus estados, quer ter o status de divulgar o cursinho que passou na UFMG, e ocupa vaga lá no SISU, mas não se matricula, e isso vai gerando, não é, múltiplos remanejamentos. Em 2020, no Enem de 22, SISU de 23, a UFRJ, não é? Desculpa, a UFMG, eu estava falando da UFRJ, a UFMG chegou a remanejar mais de 80 posições das suas 320 vagas, que são 320 vagas na UFMG. Roda muito a lista. Então, você, diante desses dados que eu coloquei para você, alguém está dizendo, sim, Miriane, mas eu não estou entendendo, eu não vou memorizar esses dados. Vai perguntar, não. Eu vou dizer o passo a passo. Primeira coisa, você se deu bem no Enem? Quando receber sua nota, veja que notas, que médias foram valorizadas. Separe lugares com peso, os pesos, faça cálculos. Então, do dia que tu tem a nota até o dia de sair o SISU, vá fazendo seu SISU pessoal. E localize nessas universidades. Não é fácil não, tá, gente? Eu digo que é um trabalho de garimpagem, mas você pode fazer. Você localiza os pontos de corte do último ano. Porque aí você vai vendo se com os pesos a tua nota subiu, mas subiu o suficiente para você ter condição de passar, ou não subiu o suficiente para você ter condição de passar. Bora lá.
Para poupar a vida dos meus alunos, por exemplo, aqui no nosso programa Medicina 2X, nós temos um sistema onde a gente testa a nota dele em todos os lugares que está tendo SISU, e ele recebe a cada dia de SISU um laudozinho onde notas verdes é a nota dele aprovando, notas vermelhas é a nota dele não aprovando. Porque eu volto a repetir. No ano passado, dos 92 campos que ofereciam vagas pelo SISU, 92 campi que ofereciam vagas pelo SISU em medicina, 57 deles, é maioria, tinham pesos, e pesos que mudam muito. Por exemplo, você tirou um notaço em redação. A Federal do Oeste Baiano, por exemplo, valoriza muito o peso de redação, a nota de redação. A UFBA valoriza muito a nota de redação. Agora, você tirou um notaço em matemática. A UFBA não valoriza. Na UFBA, o menor peso é o de matemática. Eu estou colocando esses exemplos para você ter uma ideia de como isso muda muito. E aí tem um detalhe. Ou você faz um pré-estudo para ver todas as suas possibilidades, ou você tem uma assessoria que consiga te mostrar isso. Que consiga fazer uma varredura das tuas possibilidades em todos os campos de todas as universidades que têm vagas sendo oferecidas em medicina. Adri Quadro está dizendo assim: professora, é possível que esse ano possam ter muitas notas duplas? Isso é, notas de candidato que não irão cursar? Não. Não é isso que muda. Tá? Existe nota dupla? Existe. Agora, não se engane. Tem gente que fica nessa enganação. Por exemplo. E essa é a pior das enganações. Tá lá no primeiro dia de SISU, a pessoa já no primeiro dia já tá, tipo, eram uns 80 vagas. E a pessoa já tá na posição 140. No primeiro dia, esqueça esse lugar. A não ser que você tenha condição de entrar num outro lugar. Mas, à medida que os dias passam, sua posição vai cair. Que aí tem gente que fica, não é porque tá tendo nota dupla e vão remanejar. Não! O remanejamento hoje é mínimo. Por quê? Porque a matrícula é obrigatória. Antigamente não era, não. Até 4 anos atrás, o aluno, ele colocava 2 opções. Primeira e segunda opção. Aí ele era aprovado, digamos, na segunda opção. Ele podia se matricular na segunda opção. E ele ainda ficava na lista de espera da primeira opção. Agora não é assim. Tem 2 anos que não é assim. Então deixou de ter esse universo macro da duplicidade de posições. Porque agora, se o candidato passa na sua primeira opção, massa. Se não, ele passa na sua segunda opção. E quando ele passa na segunda opção, a matrícula é obrigatória. E se ele não para que ele não esteja na segunda opção, se ele está lá, foi aprovado na segunda opção, e ele não se matriculou, ele não participa de lista de espera nenhuma. O SISU para ele acabou. Acabou. Então, esqueça essa história de nota dupla. Vai ter o quê? 50 casos no Brasil de cursinho famosinho que paga aluno para fazer prova, para aprovar, ser aprovado. Já está no lugar e ganha dinheiro para fazer aquela prova, para ser aprovado não sei aonde, vai ganhar mais dinheiro. Vai ter alguns casos no Brasil? Infelizmente vai. Eu acho isso um desserviço. Tá? Eu tenho um cursinho, por exemplo, o Bios não faz isso nunca. Odeio isso. Tá? Se eu pudesse, eu dava uma surra nesses meninos. A Malu Arruda está perguntando: oi, professora, boa noite. Quantos de acertos mais redação para a média simples de 735? Depende. Depende da correlação dos acertos, tá? Mas você pode tirar 735 com 130 acertos. Ou tirar com 115. Dependendo da positividade e de correlação do índice de coerência em teus acertos. Tá certo? Ok. Então, fechando aqui a nossa conversa, que fique muito claro para todos vocês. Medicina não é para amadores. SISU não é para amadores. E muita gente perde a nota. Porque coloca no lugar que não era o lugar de passar.
E para vocês entenderem o que é otimizar a nota, eu vou contar a história do meu aluno João Neto. Enem de 2021. Um Enem que teve aumento do número de acertos. SISU de 22. João Neto, quando viu a média dele, convencional, ele tinha tido 131 acertos, ele era de baixa renda, preto, pardo, indígena, só que naquele ano há uma subida de acertos para baixa renda, PPI. É por isso que é muito perigoso ficar ali na zona de ponto de corte. Porque eu digo que zona de ponto de corte é a zona do enforcamento. Você tem que... Eu até falo da zona de ponto de corte, mas eu estimulo meus alunos a vislumbrarem os 150 mais, a ficar acima da zona de ponto de corte, para não ficar os dias de SISU no enforcamento coletivo. Que é cruel, né? Dorma aprovado, acorda reprovado, dorma aprovado, acorda reprovado. Gente, isso é pau. Mas vamos lá. João Neto era meu mentorado do grupo de amostragem. Dos meus 10 mentorados do grupo de amostragem, que eu estava decidindo se eu ia ter não mentoria. E aí a situação de João Neto foi o seguinte: ele não passava na Univasf. Ele não passava em nenhum lugar do Nordeste. Nenhum. Ele passava na UFRJ. Ele tinha boa nota em natureza, tinha boa nota em redação. Mas ele não tinha dinheiro para morar no Rio de Janeiro. Aluno de baixa renda não tem esse dinheiro para mobilidade. Então não adiantava ele ser aprovado para não ir. Fomos para a estratégia 2. E a estratégia 2 é você fazer seu próprio SISU. Nesse tempo, a gente não tinha, né? Eu não tinha ainda oficialmente o Sinapse Mentoria. O Sinapse Mentoria vai nascer oficialmente em 2022. Embora eu mentoro a vida inteira, há mais de 30 anos eu mentoro. Mas eu não tinha os recursos que eu tenho hoje para clarear a vida dos meus alunos. Para direcionar. Então, foi no manual mesmo e na nossa experiência. E dentro dessa história de fazer o próprio SISU, ele foi remanejado em 2 universidades. Ele escolheu a Federal de Sergipe, porque é uma top 10 em cursos de medicina. E de reprovado, João ficou aprovado. Porque a gente usou como estratégia ele colocar numa das opções a UFOB Federal do Oeste Baiano, que foi a primeira que ele foi remanejado, e a Federal de Sergipe, que foi a segunda que ele foi remanejado. Porque quando eu sou remanejado na segunda opção, naquele momento não saía digamos, do direito de ser remanejado na primeira opção. Hoje não é mais assim. Hoje está muito mais travado o SISU. É tudo ou nada. É um único tiro. É sua bala de prata. Então, se você quer ter uma bala de prata no alvo, ou você trabalha para ter um TRI+, caso você já ferrou nesse Enem, vislumbra o próximo Enem. Mas se você está com número de acertos que pode gerar uma competição, pode gerar uma possibilidade de aprovação, no dia 13, na hora que liberar o boletim, comece a fazer o seu SISU pessoal com as análises que eu orientei agora. Mas sabe qual é o meu conselho verdadeiro para vocês? Não fique de braços cruzados, esperando sua reprovação chegar. Você só vai ter certeza da aprovação no último dia do SISU, se você estiver na posição de segurança. Porque eu tenho um aluno que no último dia estava aprovado e entrou gente, não sei de onde ele saiu. E não remanejou depois. Ou o remanejamento parou nele. Vocês podem achar que essas coisas não existem, mas elas existem. Amanhã eu vou estar trazendo, vai ser 17h07, tá? Amanhã a gente tem uma live em horário diferente, tanto amanhã sexta como sábado. E amanhã eu vou fazer uma collab com a minha querida Maria Vitória Torres, que tem uma história que você precisa conhecer, tá? Aprovada em ampla. Na verdade, a primeira aprovação dela, ela conquistou com 6 meses de mentoria. Mas não era, pelo SISU, mas não era o lugar que ela queria. E ela foi estudar mais um ano para passar onde ela queria. Porque isso precisa ser levado em consideração. O lugar onde você vai escolher estudar precisa ser um lugar que você vai escolher viver depois. Porque os teus professores são os principais canalizadores de te colocar no mercado de trabalho. Então, quando você faz faculdade, não sei aonde,
Para voltar depois para um seu lugar de origem, você pode voltar? Pode. Mas você vai enfrentar a entrada no mercado de trabalho. Se você não vem de família médica, que não tem como te colocar no mercado de trabalho com facilidade, com indicação, tá? Até para colocar no WhatsApp de plantonista. Esse ir para um lugar muito distante pode te travar. Então, são coisas que todo estudante tem que ponderar. Onde eu quero viver, tá? É o que acontece com essa galera que decide fazer medicina na Argentina. Eu digo que tá massa para quem quer viver na Argentina o resto da vida. Mas é a pior escolha para quem quer voltar a morar no Brasil. Porque você vai chegar com um diploma que não vale nada. Você vai ter que passar pelo Revalida. Passar pelo Revalida é pior, muito pior do que o Enem Sisu. Mas é muito pior mesmo. Passar pelo Revalida é caríssimo a prova do Revalida. E os cursinhos para preparar para o Revalida, você nem imagina. E detalhe, você não vai estar podendo exercer a medicina. Agora, para brasileiros, se admite ele ser médico durante 5 anos, no programa Mais Médicos, que é um programa de saláriozinho pequeno. Mas acabou esses 5 anos, acabou. Então, é ter um diploma que só vai valer 5 anos. E que se você em 5 anos não passa no Revalida, não vai valer mais nada. Você não pode ser nem técnico de enfermagem, por favor. Todo respeito aos técnicos de enfermagem. Mas eu estou colocando que alguém com diploma médico de outro país, no nosso país, não pode ser nem técnico de enfermagem. Porque para ser técnico de enfermagem, você tem que ser técnico de enfermagem e tem que ter Corém. Tem que ter um registro no Conselho de Enfermagem. Só para entender que a pior coisa... E quando chega nessa época que tem a galera desesperada porque já se ferrou no Enem, tá assim de guru na internet, tentando te mandar para fazer medicina em outro lugar. É o pior atalho que você vai fazer na sua vida. O melhor atalho é você estudar do jeito certo. É aprender como estudar. É ter orientações pós-Enem. Então, se você quer uma orientação dessa, aproveita, eu vou fazer uma aula dia 27. Sim, gratuita. Às 16 horas do dia 27, que é a próxima quarta-feira, eu vou estar dando uma aula que só vai ter dia 27. É pegar ou largar. Quem quiser participar dessa aula, coloca aqui a palavra jogo, tá? Colocou a palavra jogo, você entra no processo de inscrição. Ei, eu queria saber de qual cidade vocês são. Eu tenho a sensação que eu tô no sofá da casa de vocês, batendo um papo. Então me diga aí para me saber em que cidade eu tô andando. Vou respondendo aqui vocês, tá? A Adri disse, professora, você tem experiência no caso de alunos que conseguem uma melhor coerência de acordo com o tempo de estudo dele? Claro que sim. Óbvio que sim, tá? Que nem no caso do meu filho, que já chegou a 153 acertos. Tá adorando as suas lives, certo? Qualquer aluno. É o nosso caso aqui, fazer próximo de casa. Sim, fazer próximo de casa. A Ana tá em Tubarão. Ok, Adri, pronto. Inscreve o teu filho já na aula e assiste junto, Adri. Tá? Assiste junto com o teu filho. A Adri tá em Porto Alegre, massa. Carlos está em Petrolina. Petrolina é a minha cidade que eu moro, que eu chamo de Petrolinda, Petrocity. Cidade que eu amo. Não nasci aqui não, gente. Eu nasci num lugar tão pequenininho que não tinha nem hospital. Eu tive que nascer na cidade vizinha, em Oricuri, porque Bodocó não tinha hospital. Mas aí eu sou, de fato, de Bodocó, né? O meu RG tá lá de Oricuri, que eu adoro Oricuri também, mas eu sou de Bodocó. Uma cidade que tem nome de índio. Eu era uma índiazinha que vivia na floresta. Tá certo? Minha tata era índia, minha tataravó. Então, galera, é preciso, mais uma vez, o segredo da TRI para você passar em medicina é, no pré-prova, você ter escolha do que responder para otimizar a tua nota. Porque eu já disse, se eu pegar 30 acertos de cada uma das áreas, ou 35 acertos, como eu peguei agora há pouco tempo, muda tudo, tá? Muda tudo. Matemática vai pontuar mais, natureza pontua um pouco menos, humanas pontua um pouco menos, e linguagens é o que vai pontuar menos. Aí tem gente que às vezes deixa de estudar linguagens, mas alguém que for para a UFBA, por exemplo, ou para a UFPE, não pode abandonar linguagens. Nesses lugares, linguagens têm valor na composição dos pesos. Então, o grande problema é que a galera fica estudando conteúdo, mas não estuda a estratégia. E, gente, 4 milhões de inscritos no Enem. É lógico que foi 4 milhões e 300, tá? Tô arredondando. Também tem um pouco que faltou.
250 mil vão competir por 5.700 vagas em medicina. Sabe o que é que isso significa? Que 2% vai passar, 98% não vai. Então, às vezes, alguém que está agora crente que já está aprovado, infelizmente não vai. É aí onde eu preciso te dizer que o SISU corresponde a 58% das vagas públicas do Brasil. Tem outros 42% que muitas vezes você não está olhando. Fica só pensando em Enem. Não estou dizendo que o Enem não é importante, ele é importante demais. 58% das quase 10 mil vagas públicas são pelo Enem SISU. Mas 42% de vagas públicas não são pelo Enem SISU. São outras regras. E aí tem gente que diz, não, mas é porque eu estudei pro Enem, eu não vou conseguir fazer a prova de um estadual. Mentira! Quem estudou aprendendo teoria vai saber responder prova de qualquer lugar. Tá? Eu tô aqui no sertão de Pernambuco. Eu não tenho cursos para USP. E eu tenho uma aluna aprovada em medicina na USP. E eu não dei um curso para USP. Para o vestibular da USP. Não dei. Tá? Mas quando você prepara bem o aluno, você prepara e pronto. E principalmente quando ele aprende a lidar com estratégias. Aí vamos lá. 2 pessoas têm os mesmos conhecimentos. Esse com estratégia e esse sem estratégia. Quem chega na frente? Quem tem estratégia. Isso é claro, evidente e exato. Como 2 mais 2 são 4. E se alguém vai assistir essa live, ou está assistindo agora, tá? Agora. E simplesmente continua sem corrigir nem a prova do Enem. Não sabe nem como foi. Porque está esperando a nota dia 13 de janeiro. Meus pêsames. Você não vai comprometer só o seu SISU 25, não. Você vai comprometer o SISU 26. Porque você está desperdiçando um tempo precioso de lapidar processos e estratégias. A Ana está perguntando, professora, você acha que vale a pena fazer ProUni e entrar na PUC? Dizem que é uma baita faculdade que bate as federais. Sim, eu já disse na minha primeira live, tá, Ana? Que eu tenho até alunos que passam em algumas federais, mas passam pelo ProUni e outras. E optam pelo ProUni, tá? Acabou aquela ideia de que privada era muito ruim. A Mari tá em Igarapé, Minas. Massa, eu tô com um monte de Minas inteiro. E é legal que eu falei, eu nem sabia que tinha tanta gente de Minas aqui. E hoje eu dei vários exemplos voltados para o UFMG. Olha que massa. Então, galera, a gente vai terminando aqui. Lembre, há 2 jogos para o TRI. O primeiro é, me ferrei nos acertos. Recomece seus estudos e aprenda mais. E vá para a prova para escolher questões para responder. Para fazer o que eu chamo de TRI+. Segunda opção, foi bem de acertos. Tá dentro dos acertos que eu falei na live de segunda-feira, por exemplo. Que tá lá no YouTube, caso você não tinha visto. Quando sair a nota dia 13, tenha muito cuidado, muita responsabilidade com você para ter uma assessoria SISU. Porque você tem que fazer seu próprio SISU, tá? Inclusive para as pessoas que estão bem, inclusive. Tá? Tão bem, tô bem, Meriane. Queria essa sua assessoria. Eu posso ter? Depende. Ou tô mal, Meriane, eu quero aprender o TRI+, que você fala, TRI+ 2.0. Posso aprender? Pode. Né? Todo mundo pode tudo. Eu tenho uma mentoria, sim, é uma mentoria online, eu atendo alunos do Brasil inteiro. Tem gente do Ceará, da Bahia, de São Paulo, todo canto, tá? Da Paraíba. Obviamente, muito de Pernambuco, Piauí, que eu tô aqui, né, na divisa Pernambuco, Bahia, Piauí. E o meu programa tá abrindo turmas dia 27. Eu abro uma turma dia 27, porque eu já tô em 2025 faz tempo. E para você que tá bem, que vai entrar na mentoria, que vai ter minha assessoria pro teu SISU, ser certeiríssimo. E se você passar no SISU 25? Eu devolvo 80% do valor que você vai me pagar. É lógico, eu só vou cobrar os meus diagnósticos que eu vou fazer logo que você entra na mentoria, tá? E a assessoria que eu vou dar lá no SISU, tá? Os direcionamentos e assessoria.
E eu quero que você seja muito feliz. E fiz o meu papel na tua vida, tá? Que foi te oportunizar, não perder a sua bala de prata. Tá? Bala de prata, gente, é uma terminologia de filmes antigos. Sei que vocês não são antigos, mas eu sou. Né? Eu tenho 55 anos. Mas eu lido com jovens o dia inteiro, então eu estou sempre com um quarto de mim tem 17 anos. Eu quero dizer para vocês que a bala de prata é aquela que você só tem ela. Você não pode dar tiro errado. É o caso do Sisu. Então eu já peguei muita gente que só tinha uma bala de prata e por orientação minha, deu o tiro certo e tá feliz da vida na universidade, realizando o sonho, o desejo dele. Porque fica mais um ano em cursinho? Ei, eu sou professora de cursinho. Cursinho é o limbo. E eu sou apaixonada. Eu dava aula na universidade e sempre dei aula no cursinho, tá certo? Mas, porque eu tenho o meu cursinho. Dei aula em outros cursinhos e depois montei o meu, que é o BIOS, aqui em Petrolina e Juazeiro, que também tem na modalidade online. Mas, caraca, tá no cursinho é o limbo. Porque quando você tá no ensino médio, aí tua família, né, sonha com tua conclusão do ensino médio, né? Aí você vai pro cursinho. Você nem tá mais no ensino médio, na escola, nem entrou na universidade. Você tá num lugar que você reza todo dia pra sair. Só que você tem que ficar muito bem nesse lugar, pra poder você sair pro lugar do teu sonho. Porque não adianta você passar em qualquer coisa, depois você volta. Então não tem problema ficar no cursinho. Agora, quanto menos tempo você ficar no cursinho, melhor. Eu, por exemplo, depois que eu montei a mentoria, os nossos resultados de medicina do BIOS só sobem. Aumenta em média 25% ano o número de aprovados em medicina. A concorrência aumentou e a nossa aprovação aumentou muito mais. Por conta da influência da mentoria. Tá? Como também eu tenho mentorados de vários outros lugares, Brasil afora, que não tem nada a ver com o BIOS, é lógico, e que também realizam seus sonhos. E eu sempre coloco, quando se realiza um sonho, galera, quando se realiza um sonho, é o sonho do jovem, da família. Sabe por que eu sei? Porque a minha filha é médica. E eu tive que aprovar minha filha em medicina direto do 3º ano. Eu estava com câncer grave, não sabia se eu ia ficar viva no ano seguinte. Então ela tinha que passar direto do 3º ano. Eu trabalhei para ela passar. Eu desenvolvi métodos para ela passar. Que eu uso hoje com os filhos de todo mundo. Tá certo? A Adri tá dizendo, queria muito que meu filho tivesse um minutinho de conversa com você, que eu sou muito positiva. Bota ele para assistir minha live. Tá? Bota ele. Mara, não sei como iríamos conseguir sem sua assessoria no SISU 22. É muito importante mesmo, o SISU é desafiador, você arrasa mesmo. Oi, Mara, se Deus quiser, esse ano a gente vai fazer gol duplo. O filho de Mara que tá aqui, tá? É Júnior, Giliardi Júnior. Ele fez 129 acertos. Ele está aprovado em medicina na Ampla. Feliz da vida, tá? Feliz da vida, realizado. Medfísico. Professora, explica melhor o que seria sua mentoria, são aula, conversa individual coletiva. Minha mentoria é o seguinte, eu tenho vaga para mentoria individual? Tenho. Atualmente eu só tenho 2 vagas para mentoria individual. Mas ela custa R$30 mil 4 meses. Porque gasta tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não gosto da mentoria individual, não. Tem gente que me paga e eu faço. Mas eu gosto é da mentoria em grupo. Sabe por quê? Porque o grupo cresce. E eu consigo ser personalizada no grupo. Meus alunos ficam doidinhos com isso e é verdade. Tipo, a Mara, que é uma mãe de mentorado meu, sabe disso. E os 2 filhos dela estão na mentoria e vão passar esse ano. Um eu tenho certeza que vai passar. O outro, nós vamos trabalhar para que ele passe. Nossa assessoria vai trabalhar para isso. Eu dou aula, a mentoria tem aula semanal. São aulas que eu ensino coisas muito importantes e que eu dou direcionamentos importantes. E toda aula termina com dúvidas. Os alunos tirando dúvida. E eu atendo até o final. Esse ano as aulas são na quinta, mas no ano que vem elas passaram a ser na quarta-feira, porque eu tô quarta-noite, tá? Porque eu tô mudando, digamos, uma estratégia na minha vida pessoal de professora. Eu tô deixando de dar aula à noite, pra noite eu ter tempo pra mentoria. E eu tenho momentos com os meninos e de direcionamento com os meninos. Nós temos laudos de canal sensorial de aprendizagem. Sabe por quê? Porque muitas vezes você passa uma vida inteira estudando pelo canal errado.
Aí você se mata de estudar para aprender desse tanto. E depois até esquece. Misericórdia. E eu sei o que é isso. Quando a pessoa estuda pelo canal sensorial certo, naquele mesmo volume de tempo, você aprende 80% mais. A gente tem um método chamado AQTRQ, que ele é o bicho. Você tem uma ideia desse método? Eu tenho uma aluna que eu fiz um experimento. Ela passou o segundo semestre todo na faculdade. Faculdade pública que ela passou. E ela fez a prova do Enem. E ela tem 154 acertos. Sem estudar nada esse ano. Só com o que ela estudou em 2023. Mas ela estudou pelo AQTRQ. Que aprende pro resto da vida. Ontem, inclusive, o meu aluno Raí estava aqui rindo que ele estava estudando para a prova de bioquímica, né? Ele está na faculdade, utilizando a QTRQ. Então, eu tenho métodos autorais, tá? Eu sou neurocientista, eu estudo muita neurociência há mais de 2 décadas. Eu sou professora há 36 anos. Com 18 anos eu já estava na sala de aula concursada, tá, gente? E os meus alunos, eles rendem muito. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Não é fácil você pegar alunos que vieram de escolas, às vezes de cidades do interior. Raí estava aqui ontem, né? Raí saiu do interior de Xorxó, que é interior da Bahia. Então, interior do interior. Tá? Estudou em escolinha desse tamanho. Teve anos que não tinha uma aula de determinadas disciplinas. E tá lá, fazendo medicina na UNEB. Então, eu tenho muitas raízes na vida. Tá bom? Então, nosso programa Medicina do IX, eu abro turma dia 27. Depois que eu terminar a aula, que eu vou dar, aula é gratuita. Eu vou dizer, aberto a minha turma. E aí, entra quem quiser. Se passar no SISU 25, eu devolvo 80%, que eu só vou ter dado assessoria, que é dinheiro de ninguém não, tá? Quem é aqui da região de Petrolina, eu tinha alguém aqui de Petrolina há pouco tempo, vou até pegar, o Carlos, por exemplo, Carlos Rick, que é daqui de Petrolina, ele sabe o que é o BIOS. Tem BIOS em Petrolina, BIOS em Juazeiro. Então, esses 2 cursinhos são meus cursinhos de ensino, de preparo. Eu tenho turma de biomedicina, turma de pré-vestibular, etc, etc. Não tem nada a ver com a minha mentoria, tá? Eu sempre coloco isso. O bio não tem nada a ver com a mentoria. São serviços diferentes. Tanto que eu tenho um aluno na mentoria do Brasil todo. E é massa, gente. Eu recebi um e-mail da mãe de Ebert. Ebert é do sul da Bahia. Ficou comigo 1 ano na mentoria. Passou, né? Tá estudando de graça. Tá estudando medicina de graça. Aí ela disse, Meriane, eu tenho uma maior vontade de ir a Petrolina para poder conhecer ele e dar um abraço. Aí eu só fiz assim, ó, recebo meu abraço virtual, mas é um abraço verdadeiro. Porque Ebert, ele ficou em autoestudo, tá? Em autoestudo, eu estudava em casa, ele morava numa cidade que não tinha bons cursinhos, e ele estudou pelo nosso direcionamento. Depois eu notei que ele estava com alguma dificuldade em química, então ele fez um cursinho básico de química, porque as outras coisas... Mas assim, a minha mentoria, a gente não tem aula, não é aula que eu digo assim, aula de português, matemática, não. Isso você vai fazendo os cursinhos que você quiser. Eu direciono para você escolher os melhores cursinhos. Porque tem uns que, misericórdia, que é como se é um tiro no pé, melhor estar em autoestudo, do que estar num cursinho muito ruim, que você vai desaprender. Vão nivelar você por baixo demais, tá? Então é isso, muita responsabilidade com o sonho de vocês, tá? Com o sonho de cada jovem, com o sonho... de, por exemplo, a Adri, que está aqui, que sonha que o seu filho vai ser médico. E nada melhor do que ser médico, tá? Estudando de graça, tá? Ah, ok. Meu Deus do céu, o pessoal da minha assessoria está dizendo que eu tenho uma possível aluna na Espanha, misericórdia. Gente, tenho que contar um babado para vocês morrerem de rir. Eu estava em Paris com a minha Dinda, minha madrinha, de fazer 70 anos. Eu dei de presente a ela essa viagem a Paris. E aí... ela tinha comido uma comida no dia anterior, não fez bem. A gente estava no Jardim do Luxemburgo e ela teve dor de barriga. E ela disse, minha filha, tô com dor de barriga. Olha o mico que eu vou contar a vocês, tá? Nós vamos terminar rindo aqui. Aí eu procurei, né, palete no Google Maps, porque o Jardim do Luxemburgo é muito grande. Aí tinha uma a 150 metros, a gente foi. Só quando a gente chegou... era um restaurante, daquela mocinha francesa, bem bonitinha na porta. Aí eu escuto o que eu disse, tá? Emergência. Falei em inglês, tá? Toilette. Falei em francês. Aí ela deixou minha madrinha entrar. Aí eu, graças.
Gente, isso é espanhol. Na hora do sufoco, eu que falo mal um monte de idioma. Falei 3 idiomas numa frase só. Isso é o mico dos micos. Mas eu vou lembrar o resto da vida. Tudo bem? Ela chegou ao toalete a tempo, né? Dela poder usar o toalete e a gente continuar o nosso lindo passeio no Jardim do Luxemburgo. Meu pai, lá na Espanha, então eu vou dizer, graças, ela tem que entender meu português. Habla espanhol, não. Eu não falo espanhol. O valor da mentoria, tá? Estão perguntando, é 6.000 ano. Mas eu assisto a aula do dia 27, que pode ser que vocês ganhem presente. A gente ainda vai decidir qual é o tanto desse presente. E eu só dou por um dia. E quem entrar agora, fica até o SISU de 26. Independente de qual vai ser a data do SISU 26. Porque às vezes é em janeiro, às vezes é começo de fevereiro. Fica até o SISU 26. Eu te entrego a assessoria do SISU 26. Tá certo? E agora é a melhor hora de entrar. Ó, galera, divide no cartão 12 vezes. Tá? Passará no cartão em 12 vezes. Qualquer coisa, fala com a gente aqui no direct que a gente dá apoio a vocês, tá? Bem, gente, depois de contar em 12 vezes sem juros, isso mesmo. Não é passar lá e dizer que o preço vai ser diferente, vai ter juro, não. Não tem juro, tá? Não suporta o juro. Acho que as famílias já pagam com muito sacrifício, tá? Então, ó, eu não sei se médio físio 10 é menino ou se médio físio 10 é menina. Seja muito bem-vindo a estudar medicina de uma forma muito diferenciada.